82% da população de Salvador se autodeclara como negra. Este é o maior percentual do país e, ainda assim, a capital baiana não está ilesa dos impactos nocivos do racismo estrutural. No entanto, há aqui em Salvador um empreendimento que se dedica ao combate à discriminação racial por meio do ato de brincar. Neste episódio do A Tarde Play, nós vamos conhecer a Amora Brinquedos, um negócio social voltado para a diversidade e para a construção de uma sociedade baseada na educação antirracista. A gente trabalha com crianças da primeira infância, que é do 0 aos 6 anos de idade, porque a gente entende que é nessa etapa da vida que a gente quer impactar essas crianças, né? Que elas estão construindo suas identidades, então a gente quer ajudar elas a fortalecer essas identidades, né? A Amora, ela surge, na verdade, de uma ausência de brinquedos representativos, né? Existe uma pesquisa feita recentemente pela ONG Avante, que é uma ONG daqui de Salvador, que diz que apenas 8% das bonecas que são comercializadas no Brasil são negras, ou seja, a gente vive num país onde mais de 56% da população se autodeclara negra, segundo o IBGE. Aqui em Salvador é mais de 80% da população autodeclarada negra. E aí, quando a gente vai para as prateleiras de brinquedo, a gente tem 92% de bonecas brancas, né? Então, assim, a pergunta que eu faço sempre é por que existe esse gap, né? E ele é fruto desse racismo estrutural que a gente vive, né? A Amora trabalha para isso, ela surge dessa ausência, surge para trazer essa representatividade negra para as crianças negras, mas surge também para as crianças não negras poderem humanizar os corpos negros, né? Eu falo sempre que uma boneca Amora, uma boneca negra não é uma boneca apenas para pessoas negras, né? Ela não é só para crianças negras, ela é uma boneca para todas as crianças. Então a gente leva para as crianças brinquedos antirracistas como bonecas e bonecos negros, quebra-cabeça, jogo da memória, jogos online que a gente pensou na época da pandemia para as crianças que ficaram dentro de casa que não tinham o que fazer, né? Os adultos não sabiam como entreter, então a gente trouxe jogos online. A gente tem podcast que chama Histórias da Amora, que conta histórias de literatura infantil afro-brasileira, de cera, tons de pele. A gente tem livros de colorir, uma série de materiais escolares, né, como mochilas, estojos. Então, tudo isso para a construção de verdade de uma educação antirracista. Conheci a Amora aqui, nesse espaço de empreendimento, pela empreendedora do Tainanha Joia. E aí vim comprar um presente para minha filhada e me apaixonei pelas bonecas da Amora. Justamente pelas cores, pela tonalidade do cabelo, que tem essa textura crespa, né, que se parece muito com o cabelo de minha afilhada. E aí me apaixonei por essa boneca aqui e eu quero levar para ela. E ela, assim, tem um cabelo crespo, apesar de ela ser uma menina negra de pele clara, o cabelo dela já chega na frente. Então, quando ela vê essa boneca, acredito que ela vai se identificar. Inclusive, assim como diz a própria marca, uma boneca é, para além de ser uma boneca, é um afeto, é um aconchego. E a textura da boneca de ser fofinha, de ser um travesseiro, de querer apertar, de querer se abraçar, eu acho que nesse lugar, assim, a Amora cumpre um papel muito fundamental nesse processo de reafricanização, dessa menina se identificar com essa boneca, com esse brinquedo, de sentir esse afeto, de por mais que ela não veja uma outra pessoa falando assim, você é bonita, ela olha para a boneca, ela se identifica com ela. Eu tenho uma filha, presenteia com a boneca da cor da pele dela, ela vai olhar e falar assim, pô mãe, ô pai, essa boneca tem a minha cor. Hoje é muito difícil, ainda é muito difícil você ver lojas grandes de brinquedo vender brinquedos com cor de tom de peles escuras. Hoje você vê só boneca de tom de pele clara. Eu mesmo nunca tive um boneco da minha cor. Hoje eu tenho a honra, o prazer de encontrar um boneco que tem a cor da minha pele, que eu posso dar ao meu filho. Eu falo assim, meu filho, tome esse boneco. Ele vai olhar o boneco e fala assim, meu pai, esse boneco tem a cor da sua pele. Esse boneco tem um cabelo igual ao meu. Hoje, onde é que você vai ver um boneco com cabelo encaracolado, que é chamado de cabelo duro? Onde é que você vai ver um boneco de cabelo crespo? É muito difícil. Então, eu acho a importância de ampliar essas questões por conta da representatividade
tanto sua quanto dos seus próximos, dos seus antepassados, dos que estão por vir. Eu já participei de uma feira que do meu lado tinha uma outra empresa de brinquedos que estava vendendo bastante. A Amora não estava vendendo tanto assim, mas não porque as bonecas não chamavam atenção, porque nesse dia eu estava na feira e eu via as crianças chegando, pegando as bonecas, abraçando as bonecas, crianças brancas, né? Crianças não negras, não só brancas, abraçando as bonecas e as mães olhando torto, assim, falando, não, mas você já tem uma boneca negra. Ok, mas quantas bonecas brancas ela tem, né? A boneca negra só precisa ter uma. E a boneca negra, ela é muito mais do que uma boneca, né? Ela é um símbolo, ela é uma representação imagética mesmo, de uma quebra ali de paradigma, de para a criança branca que brinca com boneca negra, ela está, como eu falei, aprendendo a humanizar corpos negros, né? Que muitas vezes na TV, nos jornais, no noticiário, são desumanizados de fato, né? Então, realmente consegue furar a bolha dessas crianças que muitas vezes vivem em bolhas mesmo de condomínio, de lugares totalmente embranquecidos. Então, o brinquedo ele vem para abrir esse diálogo mesmo, através do universo da criança, que é o universo lúdico. A cada boneca Amora que é vendida, um brinquedo é doado para as escolas públicas, levando material lúdico e pedagógico para as crianças. O projeto Eu Brinco, Eu Existo atua também por meio de contação de histórias e com a realização de oficinas interativas com giz tons de pele, conscientizando sobre a importância da igualdade entre as raças. Eu trabalho nessa escola já faz mais ou menos uns 8 anos. E essa escola assim, foi um marco, inclusive, na minha busca pela identidade como negra mesmo, né? Quando eu cheguei aqui, eu tinha uma outra visão sobre essa questão do antirracismo, da diversidade, né? Que foi até aquilo que eu aprendi quando eu era pequena, né? Na escola, às vezes até na universidade também, nesse processo inicial de formação, como pedagoga que eu sou, né? Mas quando eu cheguei aqui na escola, eu descobri pessoas, né, principalmente mulheres negras, que elas me potencializaram, né? Que elas disseram assim, olha, por que você não muda seu cabelo? Eu tinha um cabelo alisado, por exemplo, e elas disseram, seu cabelo é lindo, você conhece o seu cabelo? E eu via nessas mulheres, com aqueles cabelos lindos, blacks, com toda a representatividade que elas já traziam aqui para dentro desse espaço, eu consegui ver um espelho. E aí, até hoje, eu sempre digo muito a essas meninas, né, que são colegas minhas que trabalham aqui hoje, que elas fizeram muita diferença na minha formação, inclusive, como sujeito hoje, de entender, de dizer, eu não sou parda, eu sou negra. Né? Eu vim de uma família negra, de um pai negro, de uma mãe negra, né? E eu preciso hoje entender, né, todo esse histórico, toda essa construção social, para poder, inclusive, resistir como sujeito dentro dessa sociedade, que é uma sociedade ainda muito racista. Então, eu não tive essa possibilidade quando eu era criança, infelizmente, né? Eu alisava o meu cabelo porque as pessoas diziam que era um cabelo duro, então muitas vezes eu tinha essa vergonha, até dentro da minha própria casa. Às vezes meu pai, menina, pinte esse cabelo, porque o cabelo crespo é visto como cabelo despenteado, né? E aí essa escola, inclusive, entrar na educação pública me possibilitou enxergar isso e mudar o meu próprio sentido também como sujeito. Então fez muita diferença. A primeira vez que eu desenvolvi uma ação com a Amora foi em 2018, através desse projeto Eu Brinco, Eu Existo, em que eu me inscrevi e falei um pouco sobre como são minhas práticas pedagógicas. E a partir daí eu fui contemplada com a realização do evento na escola que eu trabalhava. Então ali a gente começou a se comunicar e o evento aconteceu na escola. Então eu ganhei 10 bonecas, né, bonecas e bonecos, e dali a gente começou a desenvolver um trabalho voltado para o cuidado com a infância, cuidado afetivo na infância. Então, a partir desse trabalho mobilizado, né, viabilizado pela doação das bonecas, o que eu percebo de impacto? A forma das crianças construírem a sua autoimagem positiva. A forma dos meninos entenderem que meninos também podem brincar de boneca e de bonecos. Porque havia uma rigidez nos meninos de achar que eles não poderiam manipular, nem sequer manipular uma boneca. E eu tenho algumas fotos, né, dessa turma que participou com esse trabalho com a Amora, e eles carregando a boneca no sling, eles levando a boneca para o futebol, porque a proposta a partir do trabalho que eu fiz lá era que eles levassem as bonecas para casa e que eles fizessem um registro. Então eles tinham um diário para registrar como foi essa vivência. E isso impactou não só as crianças, mas também as famílias, porque muitas famílias diziam que
elas nunca tiveram contato com a boneca preta ou com o boneco preto. Então, muitas mães, pais, avós, tias, irmãs e irmãos foram impactados também, não só as crianças que estão na rede municipal, que estavam sendo meus alunos, mas eu costumo dizer que o impacto ele é como se fosse uma semente. Porque ele começa na sala de aula, na rede municipal, com essa ação que a Amora faz, mas ele vai se estendendo, né? Então ele alcança as crianças, os vizinhos e outras pessoas da família. É algo que se expande para além daquele objetivo inicial que é a escola, né? Então eu acho que é algo muito importante, porque vai fortalecer as relações familiares, os laços afetivos, vai ajudar inclusive no processo de aprendizagem, porque quando a gente constrói um ambiente em que as crianças conseguem se ver, que fortalece essa autoestima, a gente vê que elas estão mais disponíveis para perceber as suas potencialidades no seu aprendizado. Então é algo que é como se fosse um efeito dominó. Eu acredito que a chegada desse projeto aqui é um marco para a gente, porque nós somos de uma comunidade negra, né? O Cabula é uma comunidade que veio de uma fazenda, que veio inclusive de todo um histórico de luta e de resistência, né? Então, nós estamos numa comunidade negra, numa escola praticamente composta por alunos e professores negros também, né? Então, é essencial a gente tratar desse tema de representatividade, de luta antirracista, e eu acredito que a Amora ela veio para somar aqui junto com a gente o trabalho que a gente já desenvolve no dia a dia. Uma estudante que hoje ela tá no IFBA, e era uma criança que lia muito e que sempre levava a boneca para casa, e ela sempre trazia os diários com relatos riquíssimos, porque todos os lugares que ela ia, ela incorporou, ela e a família incorporou assim, sabe? Fez uma vivência encarnada mesmo do projeto. Então eu percebo, né, de 5 anos para cá, que o projeto ele foi potente nesse sentido de mostrar para aquelas famílias, né, quem de fato elas são. Mostrar para aquelas famílias que, apesar de todas as coisas ruins que estão aí na sociedade, a gente tem potência, a gente tem algo de muito importante para poder construir a partir de quem somos, né? Porque a ideia é justamente que eles olhem para si, que construam essa consciência, que valorizem a sua identidade, que valorizem a sua história. Então eu percebo que essas crianças que passaram por mim, elas se posicionaram perante a vida, perante a sociedade de uma forma muito diferente, né, a partir da família também comprar, né, trazer, abraçar essa proposta. E também de divulgar. Algumas dessas mães divulgam o trabalho da Amora, compram, dão de presente. Então, repercute, porque para além do que foi feito com a criança delas, elas levam isso para outras pessoas também. Então, tem mães que acompanham a página da Amora, que manda coisas para mim. Tem a mãe de um estudante que é um estudante autista, e que ele tinha muita dificuldade com textura. E a boneca é uma boneca de pano. E foi todo um trabalho que foi feito junto com essa mãe para que esse menino tocasse a boneca. E aí, geralmente quando a boneca ia, quem brincava com a boneca era a irmã. Até que chegou um dia que ele aceitou brincar. E aí essa mãe mandou o registro, o vídeo dele brincando. Eu mandei na época para a Gel, que para a gente foi uma grande conquista, porque uma criança autista que tinha toda uma questão de sensibilidade com tecido, ele aceitar. Então assim, e essa criança hoje, eles têm, a mãe inclusive, essa é uma história fantástica, a mãe passou a fazer bonecas de pano a partir desse trabalho com a Amora. Hoje ela faz bonecas de pano para doar para as comunidades, né? Ela mora em Vale das Pedrinhas e ela percebeu, quando o projeto começou, que as crianças no Vale das Pedrinhas não tinham bonecas de pano. E a partir do trabalho da Amora, essa mãe começou a fazer bonecas pretas para doar. Então hoje ela vende as bonecas, o trabalho dela, ela vende as bonecas e o dinheiro das bonecas ela compra mais material para fazer mais bonecas, para doar mais bonecas. Então ela doa para a escola pública, ela doa para projetos sociais e é uma mãe que ela não é uma empresária, mas começou assim, ela não começou com, né, ela diz, meu projeto não é ser empresária, é que mais crianças tenham bonecas pretas, e isso começou a partir desse projeto na escola. Então assim, para mim, ilustra um pouco do que são esses resultados, né? Que a Amora plantou uma semente, eu plantei uma semente e agora está dando muitos frutos.
Mais que dar vida a brinquedos, a Amora se uniu com a SER, organização sem fins lucrativos, para investir na transformação da vida e no fortalecimento da autoestima de inúmeras mulheres trans por meio do projeto Tecido Transformador. A ideia de promover oficinas gratuitas de corte e costura veio com o conhecimento adquirido com a construção dos produtos da própria empresa. Hoje o projeto atende a 40 mulheres trans, oferecendo certificado de formação, bolsa auxílio e mais que uma formação profissional, essas mulheres aprendem a empreender e com isso a possibilidade de alcançar uma condição de vida autônoma. O A Tarde Play foi até a sede do Tecido Transformador, no Centro Histórico de Salvador, para saber um pouco mais dessa iniciativa. A proposta do projeto é capacitar mulheres trans dentro do corte e costura. Nós estamos passando para ela o conhecimento básico, porque infelizmente a gente não dispõe de muito tempo. Então, dentro do tempo que temos, estamos passando para ela uma base de modelagem, onde elas estão utilizando as suas medidas, estamos fazendo tudo sob medidas para que elas construam as peças que elas irão usar. E assim, para a gente chegar nessas peças, nós fizemos uma pesquisa com elas para saber realmente qual o interesse maior. Elas escolheram o que queriam aprender. Pela falta dessas peças no mercado para o biotipo delas, certo? Porque, infelizmente, o mercado não atende. Então, elas estão aprendendo a fazer essas peças. Os biquínis, que são terríveis, difíceis, caros. E, a partir do que a gente está fazendo aqui, elas vão fazer para uso próprio e, inclusive, comercializar. Porque é a nossa proposta, é que elas tenham uma fonte de renda, onde elas se realizem, porque todas as que estão aqui, de alguma forma, apresentaram interesse nesse ramo, certo? E assim, eu estou muito feliz pela dedicação delas, dúvidas sempre, quanto mais dúvidas, a gente percebe o interesse em aprender. Então, para mim, também está sendo uma realização capacitar essas meninas, tá? E é uma forma de inclusão no mercado. É uma forma da gente enxergar que elas existem e que tem que existir peças para ela. Falo de peças porque é minha área, né? Então tem que existir peças para ela e a satisfação delas estarem entrando no mercado, sabendo o que estão fazendo. O tecido transformador, ele surge a partir do know-how da Amora em produzir bonecas, né, e outros produtos a partir de corte e costura. Então, a gente tem uma equipe hoje de costureiras e aí a gente aproveita esse know-how do corte e costura, se junta com a SER, que é uma OCIP, né, aqui de Salvador, para juntas fazer o tecido transformador, que é essa qualificação gratuita de 40 mulheres trans aqui da cidade de Salvador, para que elas possam, de fato, não só em corte e costura, mas em empreendedorismo também, né? Hoje no curso a gente está ensinando 4 peças, né? Que é o vestido, o biquíni, que é a peça mais importante, mais desejada. Por que que eu estou falando isso? Porque não existem biquínis, não existe moda íntima no comércio local voltados para corpos trans femininos, né? E se você parar para pensar, parece uma coisa tão pequena, né? Porque a gente que é mulher cis, a gente nunca parou para pensar, não existe calcinha pra gente, né? A gente nunca parou para pensar sobre isso. Porque a gente vai ali na esquina, tem calcinha de R$5. Uma mulher transgênero, ela não encontra uma calcinha que vista o corpo dela de forma adequada no comércio local. E quando encontra, geralmente é no eixo sudeste, são itens muito caros, justamente por conta da baixa oferta, né? Além do mercado. E isso faz com que elas não tenham acesso facilitado a esse item, que é um item tão simples do nosso guarda-roupa, né? Do guarda-roupa de qualquer mulher. Então, a ideia do projeto Tecido Transformador é ensinar para que elas possam produzir suas peças, produzir suas calcinhas, produzir seus biquínis. E, além disso, para que elas possam criar suas marcas, né? Para que elas possam, além de produzir, também vender, né? Que a ideia também é gerar renda, porque é a partir da geração de renda que a gente consegue potencializar essas mulheres, né? Valorizar. Foi muito prazeroso, né? Estar fazendo parte dessa equipe do projeto Tecido Transformador, por ter uma pessoa trans, né? Para que quando as meninas chegassem, as mulheres trans travesti, visse uma figura da sua classe ali. Porque é muito importante ter essa voz, porque quando você trabalha com essa população,
e tem uma mulher trans na liderança, fica mais fácil de você dialogar, de conversar e tocar o projeto. Quando Georgia me convidou com Laura, eu fiquei muito feliz de participar desse projeto porque abre caminho para essa população, para o mercado de trabalho. Porque a gente sabe que muitas delas estão aqui para aprender a costurar sua roupa de candomblé, sua calcinha, seu vestido, porque ainda existe aquela transfobia em certas coisas de você ir procurar alguém para fazer sua roupa e a pessoa olhar para o seu corpo, porque às vezes tem muitas dessas mulheres que não são visivelmente femininas. E aí tem aquele preconceito de chamar pelo nome masculino, e isso é uma transfobia. Então a gente traz esse curso para que elas possam também estar fazendo as suas peças, estar trabalhando, porque a gente sabe que o mercado de trabalho, infelizmente, ainda é transfóbico e não abre porta para essa população. Eu sou uma mulher negra retinta, sou indígena Pataxó, eu sou ativista, né? Sou ativista cultural e pelos direitos humanos. Eu, enquanto ativista, me sinto sempre nesse lugar mesmo de estar reafirmando esses espaços, porque uma vez que nos tiraram, né, desse racismo estrutural, institucional, né, eu me sinto nesse lugar de estar não só levando a minha palavra adiante, né, com a minha identidade, com quem eu sou, a cor da minha pele, porque é isso que chega primeiro antes nos lugares. Sempre me apresento como uma mulher negra, porque antes de eu ser uma mulher trans, eu sou uma mulher negra. Né? Esse é o primeiro recorte que a sociedade me estigmatizou desde criança. Então é importante a gente estar reafirmando para sair do lugar de marginalizada e estar valorizando as nossas potências. Eu sou natural do Paraná, já fazem mais de 5 anos que eu estou aqui na Bahia. E na pandemia agora, inclusive presa lá no Paraná com a minha família, eu descobri por autodidata, né, através do YouTube, a arte macramê, e como estava se popularizando nessa época da pandemia mesmo, e eu comecei a desenvolver e descobri esse dom dos nós, assim, né? E até então não tinha entrado na moda, estava fazendo peças de decoração. Aí eu descobri que dava para fazer roupas feitas à mão, através dos nós, dessa técnica que eu tinha aprendido ali pelo YouTube. E aí eu comecei a desenvolver, comprei um manequim para poder ir praticando e tem dado certo, tenho feito peças bem interessantes, estou tentando, né, seguir com a minha marca agora, fidelizar ela, estruturar ela e inclusive quando apareceu a oportunidade de fazer parte, né, do Tecido Transformador, esse edital assim, que rolou, fiquei muito animada porque realmente é um espaço de acolhimento, é um lugar que, né, todas nós somos travestis, então é um lugar que a gente, é a nossa conversa, é o jeito que a gente aprende, é o jeito que a gente se comunica e isso faz toda a diferença, que também entra no meu plano enquanto, quando eu falo sobre estruturar minha marca, eu sou uma só, fazendo as minhas peças de roupa. E a gente sabe, para funcionar uma empresa, assim, um pouco complicado uma só pessoa fazendo, né? E assim como a Yara estava falando, a gente desde da primeira aula, a gente teve esse diálogo sobre as nossas intenções. Então tem as meninas que querem fazer roupas para o candomblé, tem outras que querem para performar, tem umas que querem nem que for para fazer as próprias roupinhas. E eu tenho a ideia realmente de juntar o máximo de meninas, principalmente as meninas que estão aqui, corpos trans, para seguir junto comigo, para a gente montar realmente um colaborativo, algum tipo de projeto assim, que a gente possa caminhar junto. E como a Bruna também falou, sobre a nossa vertente no mercado de trabalho, que é muito complicado, né? 90% de nós vê a prostituição como a única possibilidade e tanta potência artística que está na rua, da voz, da vida e ser monetizada, né? Porque a gente está sempre atrás do aqué mesmo, dignidade, dessa vida e potência para tantas artistas que tem por aí. Eu sou artista, né, paralelo ao meu ativismo. Eu sou artista, sou atriz, bailarina, sou cantora, sou poetisa, participo de muitos concursos de slam, de poesia. E esse ano estou me encaminhando, né, para a música e trazendo essa minha voz, as minhas poesias em formas de música. E sempre nas minhas apresentações, sempre sinto falta de uma peça, sabe? Uma peça que dá aquele detalhe, que vai fazer aquela performance mesmo, dá um nome, né? Sobre o que eu quero falar. Geralmente eu costumo garimpar nos brechóis,
mas o êxito não é o mesmo, porque a gente garimpa para encontrar uma peça que nem sempre era o que a gente estava almejando. Então, o curso Tecido Transformador, para mim, se encaixa nesse momento de eu estar construindo as minhas próprias peças, tanto para o meu dia a dia, quanto também para os meus shows e as minhas demais apresentações. Caiu feito uma luva, porque eu tenho tido algumas parcerias com alguns estilistas, né? O concurso a Rainha do Carnaval de Salvador, eu sou eleita a primeira princesa do Carnaval de Salvador, e eu tive a ajuda dos meninos do Nós Macramê, né? Que me vestiram para aquele momento. Mas eu sempre fico com aquela dose, assim, sabe? Uma peça sobre a minha medida, como que seria. E é isso que eu estou fazendo aqui agora com a queridíssima Ritinha, a Gel, Bruna e as demais meninas aqui, para a gente estar entregando o nosso melhor, né? E mostrar que a gente também veste bem, sob medida, e conseguimos também entregar, né, nas habilidades que cada uma costuma ter. E a gente traz vivências diferentes, vidas com caminhos diferentes. Teve um relato de uma menina que ela disse que estava passando por depressão. E isso ajuda a fortalecer também a saúde mental dessa população, que às vezes está em casa sem fazer nada, vai procurar um trabalho, um emprego, e o mercado de trabalho fecha e aquilo. E hoje esse curso traz isso, fortalece também a saúde mental dessa população. Segundo o relatório anual da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, só em 2022 o Brasil assistiu ao assassinato de 131 pessoas trans, o que dá uma média de 11 vítimas por mês, fazendo com que o país permaneça pelo 14º ano seguido no posto de liderança desse triste ranking. Ações como o Tecido Transformador, mais que fornecer capacitação, costuram uma grande rede onde a população trans estabelece laços sociais e afetivos para combater o desamparo que acomete quem precisa enfrentar uma realidade tão perversa. Aqui não tem isso, aqui você vem como você se sente bem, porque aqui você é acolhida com os seus. São pessoas que é da sua comunidade, que está ali para apoiar e dar esse passo importante na nossa vida. A minha mente, ela flui bastante, né? Então, a gente já fez umas provocações, desde a primeira aula, que foi riquíssima. Eu acho a primeira aula que perguntou o que a gente queria fazer, né? O nosso amanhã, onde a gente gostaria de estar, já com a perspectiva para além desse curso que a gente começou a fazer. E a minha visão foi ter uma marca, né? Uma marca de roupas, uma marca de calcinhas. A gente precisa também pegar para a gente a responsabilidade da gente construir nossas próprias calcinhas. Para quem não sabe, calcinhas para mulheres trans e travestis são delicadas, que precisa estar numa medida aí exata para dar a nossa estética, né? A imagem, a nossa estética que a gente merece, conforto, né? E tranquilidade. E até o momento a gente tem utilizado uma marca aí, que ela está até famosinha, não vou citar nomes, que não precisa, e até mesmo porque eu quero que a nossa marca fique famosa. Tem uma menina da tarde que colocou também a possibilidade de uma marca chamada Planeta Trans, certo? A Ohana, que é aluna aqui da turma da tarde, e eu já disse que já me juntaria com ela para a gente já estar emendando isso, já puxando a Kayala também, e todas as outras que puderem compor esse time. Então é isso, o tecido transformador, para além, né, desse momento das nossas vestimentas, do nosso vestir, também, sim, como geração de renda, que a gente precisa do dinheiro. A gente precisa pegar o aqué também de uma maneira mais justa e dentro da lei. E quando eu falo de juntarmos num colaborativo, num coletivo, juntarmos pessoas trans, corpos trans, desde mais mãos na produção, mas uma empresa é feita de uma equipe, né? Por exemplo, a modelo, que vai vestir essas roupas depois para fotografar, para ser postada, a pessoa da filmagem, né? O pessoal que está aqui por trás, toda uma equipe,
um financeiro, uma administração, um marketing, um social media. Então, assim, uma empresa é composta de muitas funções, muitos trabalhos, e Corpus Trans também para ocupar todos esses trabalhos, assim. Então, quando eu falo de juntarmos, de sermos esse coletivo, é de nos unirmos e fazermos acontecer entre a gente, porque quando eu falo de Corpus Trans, realmente, no mercado de trabalho, ele é mínimo, ele é zero, assim, ele é nulo. Então, é a gente fazer o nosso girar entre os nós e as pessoas também, principalmente enquanto pessoas trans, corpos trans, pretos, indígenas. Então, assim, trazer esse dinheiro para girar entre a gente, assim como os brancos se fortalecem. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre unir forças e fazer esse retorno, esse dinheiro girar entre a gente. A gente está vendo se continua, porque a gente tivemos uma boa adesão. Tivemos 100 meninas inscritas, sendo que a gente tem 60 na lista de espera. E aí a gente está vendo se a gente continua com esse projeto, porque é muito importante, né? A gente sabe que um projeto desse é muito difícil e ter um apoio, né, do fundo Toyota Brasil foi muito importante para essa população trans, porque a gente sabe que hoje tem projetos que ele muda a vida da pessoa. E como está acontecendo na vida de muitas meninas aqui, que a gente tem agora na turma da manhã 20 meninas e na turma da tarde 20 meninas também, que muitas delas falam, isso é uma oportunidade da gente estar amostrando e querendo aprender sobre corte e costura e entrar no mercado de trabalho. Nós não queremos privilégios, queremos direito, que a sociedade, que o governo, que essas pessoas que estão lá em cima olhem por essa população. Né? Porque é uma população que é jogada à margem da prostituição, onde muitas só têm essa fonte de renda. E eu como ativista da comunidade trans, a gente quer parar com esse estigma de jogar essa população para as esquinas e serem marginalizadas esses corpos.